São explosões. É uma coluna de fumaça que passa dos 30 metros de altura. Olha o tamanho do fogo. Curitiba ontem, por volta das 8h55 da noite, ficou assustada. Foi correria de bombeiro, mas de todos os quartéis da região para esse lugar aí. O que você está vendo no meio dessa bola de fogo é uma indústria farmacêutica. O incêndio tomou conta de praticamente todo o terreno. Os barracões, teve barracão que até desabou durante a noite. Vamos embora, vamos ao vivo? Quero saber o seguinte, Thaís Travensoli, ontem, 8h55 da noite, um chamado no Corpo de Bombeiros. Agora, 11h54, são praticamente 15 horas depois. Esse incêndio continua? Bom dia. Continua, Riva. Ótimo dia para você, para quem está acompanhando o Balanço Geral Curitiba. Um trabalho intenso das equipes do Corpo de Bombeiros. A gente está acompanhando esse trabalho, né? Desde as primeiras horas do dia. Como é que está o cenário aqui? Então, as equipes continuam no local, ainda há focos de chamas ali dentro, a nossa equipe já apurou essa informação também, muita fumaça aqui no local ainda. Esse fogo começou a ser controlado já minutos depois desse incêndio, então quando o segurança ligou para o Corpo de Bombeiros, falou do que é que estava acontecendo, as equipes já correram para cá para iniciar o trabalho para apagar essas chamas. É um trabalho intenso, né, Riva, já que é um incêndio de grandes proporções, a empresa toda praticamente foi afetada, o teto acabou desabando também, o que acaba atrapalhando aí o trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros. A gente está acompanhando, então, essa movimentação dos profissionais que estão trabalhando. De madrugada, pelo menos 50 caminhões do Corpo de Bombeiros aqui no local, também pelo menos 12 caminhões, ou melhor, e mais de 50 profissionais do Corpo de Bombeiros realizando este trabalho. A fumaça, olha só, o Ricardo Cunha vai mostrar pra gente, Riva. A fumaça ainda é intensa, mas no momento realmente do incêndio, na madrugada, foi muito grande essa fumaça. Ela chegou a pelo menos 30 metros de altura. Chamou a atenção de vários moradores aqui da região, principalmente do Xaxim. Claro, os motoristas que passavam pela linha verde aqui, para ter acesso à linha verde, ficaram bastante assustados com esse incêndio, também correram para ligar para o Corpo de Bombeiros. Além disso, foi tão grande esse incêndio e a fumaça tão forte que até moradores de outros bairros acabaram vendo essa fumaça, como por exemplo no bairro Portão. No centro de Curitiba também a gente recebeu registro de pessoas que acabaram vendo toda essa fumaça. O cheiro também está muito forte por aqui, viu, Rivaroli? A gente está sentindo um cheiro muito forte e estamos acompanhando de perto o incêndio aqui, essa cobertura, né? O momento em que os profissionais do Corpo de Bombeiros chegam para dar continuidade nesse trabalho. Pelo que a gente está sentindo aqui, é um trabalho que deve continuar no período da tarde também, porque ainda há muita fumaça, ainda há focos de fogo ali dentro. Então, reforçando, essa é uma empresa, um barracão, né, de materiais hospitalares, uma distribuição. Eles distribuem, é um centro de distribuição, por exemplo, de materiais cirúrgicos. Então, existe uma procura intensa também de empresas que pegavam materiais daqui. Hoje está fechada a empresa, portão fechado. O que a gente tem do lado de dentro é a movimentação de profissionais do Corpo de Bombeiros. Um trabalho intenso para acabar com essa fumaça, com a fumaça e também com esses focos que ainda existem do lado de dentro. A nossa equipe apurou com o Corpo de Bombeiros que ainda existe o risco de desabar as paredes também. Por isso que é uma situação muito complicada neste momento nessa empresa no bairro Xaxim. A nossa equipe da madrugada esteve por aqui, o repórter Marcelo Borges, acompanhando toda a movimentação, o Paulo Fischer também. Vamos ver então na reportagem os primeiros momentos, as primeiras horas deste grande incêndio aqui no bairro Xaxim. Os moradores retiraram tudo o que puderam. Muitas coisas ficaram. O fogo destruiu 2 casas que ficam no mesmo terreno, no bairro Novo Mundo, em Curitiba, ontem à noite. Uma das residências incendiadas é do Edivaldo. Ele comenta que o fogo começou em um imóvel abandonado, que é usado por viciados em drogas. Não é a primeira vez que pega fogo aqui. A proprietária foi embora, é um mocom aí, só de roupa, noiado e gente fumando crack. Faz 35 anos que é assim, morreu 14 pessoas aí dentro, já ninguém nunca fez nada, só vem aí, olha e nunca fez nada. A situação só foi controlada com a chegada de equipes do Corpo de Bombeiros. O Edivaldo e a mãe, a dona da outra casa do terreno, perderam praticamente tudo.
Praticamente no mesmo horário, só que no bairro Xaxim, um incêndio de grandes proporções também foi atendido pelo Corpo de Bombeiros. Aqui, uma empresa de materiais hospitalares ficou completamente incendiada. Várias equipes do Corpo de Bombeiros trabalham neste local. Para se ter uma ideia, mesmo longe de onde nós estamos, 3 horas depois, as chamas ainda são altas. Com os celulares, moradores registraram tudo. De muitos bairros de Curitiba era possível ver o fogo no barracão, localizado a 2 quadras da linha verde, uma das vias mais movimentadas de Curitiba. Imagens que causaram curiosidade e, ao mesmo tempo, medo. Meu Deus, será que tem bombeiro ali já? Nos pegou com aquela madeira. O trabalho do Corpo de Bombeiros foi feito com cuidado. Afinal, a estrutura do imóvel poderia ceder a qualquer momento. Em virtude da carga incêndio que havia, o telhado cedeu, né, devido à caloria, e havia o risco de mais colapso estrutural também. O material que estava queimando, né, tinha um grande potencial calorífico, então nós tivemos muita dificuldade de fazer o acesso e com muito cuidado também em virtude do risco de desabamento em cima das próprias equipes do bombeiro e do próprio equipamento, né, caminhões e tudo mais. O material queimado tem produtos inflamáveis, entre eles muitos papéis. A todo momento os caminhões saíam e voltavam por causa do abastecimento de água. 12 caminhões do Corpo de Bombeiros trabalharam na ocorrência, com mais de 50 profissionais envolvidos. Todo o barracão cedeu o telhado, cedeu outras partes de estrutura também, então aquilo está um caos ali dentro, né? Então o trabalho agora ele é minucioso para que nós não tenhamos nenhum acidente com nenhum bombeiro nosso também, né? Então nós temos que ir com muita calma nesse trabalho. No imóvel havia apenas um vigilante, que inclusive foi quem pediu por socorro. Ele não ficou ferido. O barracão de 5.000 metros quadrados foi tomado pelas chamas. O fogo chegou a ficar com aproximadamente 30 metros de altura. Um incêndio realmente de grandes proporções. Esse barracão é muito grande, só para a gente ter uma ideia do tamanho desse incêndio. É um barracão de mais de 5.000 metros quadrados, uma empresa grande, né, como eu disse, de distribuição de produtos médicos, produtos cirúrgicos, principalmente. Então, o que a gente vê ali realmente é um cenário de destruição. As chamas se espalharam muito rapidamente, então são produtos inflamáveis. Claro que isso se espalhou de forma muito rápida, por isso que os moradores ficaram muito assustados aqui dos Xaxinhos, os motoristas que passavam pela região também. Por sorte que ninguém estava dentro do barracão no momento, apenas o vigilante, já no momento que conseguiu correr, ligar para o Corpo de Bombeiros, aqui do lado de fora na portaria, ligar para o Corpo de Bombeiros e pedir o socorro para que as equipes pudessem chegar aqui no local e fazer esse trabalho já de tentar controlar o fogo. É um trabalho que é intenso, né, Rivaroli? A gente sabe disso, a gente está acompanhando a nossa equipe da madrugada, a Thaís Santana pela manhã também. Então são vários carros do Corpo de Bombeiros aqui, a Defesa Civil também está no local, os caminhões, pelo menos 12 caminhões do Corpo de Bombeiros durante a madrugada para que esse fogo pudesse ser controlado. Mas como você disse, Riva, mais de 15 horas desse trabalho e ainda a gente tem aqui a fumaça intensa, o cheiro ainda é muito forte. E é um trabalho que acabou ficando dificultado por conta do telhado. O telhado chegou a desabar por conta desse fogo e aí a gente tem as paredes que correm o risco de ceder. Então, os profissionais acabam correndo risco também para esse trabalho do Corpo de Bombeiros de tentar tirar todo esse fogo. A gente tem também, né, aí na tela do Balanço Geral Curitiba, as imagens do drone que registra, as imagens do Edson Lima. Foram feitas de manhã essas imagens e a gente tem um trabalho, como ainda é possível ver a fumaça intensa e os focos deste incêndio, né? Os focos ainda estão muito grandes, por isso que é importante esse trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros de continuar. Vou mostrar para vocês aqui pessoas aos redores também que moram aqui na região ou que trabalham em empresas próximas. Eu conversei inclusive com algumas pessoas que moram em empresas, por exemplo, essa que fica bem do ladinho aqui da empresa de produtos médicos. Muitos estão com medo, apesar de já estar bem controlado o incêndio, ainda tem os focos, ainda tem muita fumaça e, como eu disse, o cheiro é forte, naturalmente que essas pessoas acabam ficando
com medo. Conversei com o porteiro também, só para reforçar essa informação de que não há profissionais trabalhando aqui hoje, nem não tem o que fazer realmente, portão fechado para que o trabalho do Corpo de Bombeiros possa continuar. Então o barracão é realmente muito grande, um barracão de pelo menos de em torno de 5.000 metros quadrados, totalmente afetado por esse incêndio. Olha só aquela imagem, vou pedir para o Ricardo Cunha fechar para a gente como é que ficou a parte de cima. Inclusive, olha lá, perto daquele refletor, a gente tem parte da parede já cedida. Então, cedeu o telhado e parte da parede já está cedendo também. Uma situação muito complicada para essa empresa que ficou totalmente destruída. Reforçando, 12 caminhões durante a madrugada. Aqui a gente tem ainda os profissionais trabalhando. Foram pelo menos 50 profissionais do Corpo de Bombeiros pela madrugada também. Um grande susto para os moradores da região do Xaxim, já que esse incêndio teve grandes proporções. Pela manhã, a Thaís Santana esteve por aqui, Edson Lima também, com o Corpo de Bombeiros, acompanhando as primeiras horas do dia deste trabalho de combate às chamas. Vamos conferir então na reportagem. Nas imagens aéreas do repórter cinematográfico Edson Lima, é possível ver o tamanho do estrago. O trabalho dos bombeiros feito madrugada adentro continua intenso na manhã desta terça-feira, na tentativa de conter as chamas. Já passa de 12 horas que os bombeiros tentam controlar as chamas aqui nesta empresa que distribui materiais hospitalares. Por serem produtos altamente inflamáveis, a dificuldade se torna ainda maior. O incêndio começou por volta das 9 da noite de segunda-feira. A fumaça e as altas labaredas podiam ser vistas de longe. Dentro da distribuidora de materiais hospitalares, tudo foi consumido pelo fogo. Até mesmo a estrutura do barracão, de 5.000 metros quadrados, e corre ainda o risco de desabar. Todo o barracão cedeu o telhado, cedeu outras partes de estrutura também, então aquilo está um caos ali dentro, né? Então o trabalho agora ele é minucioso para que nós não tenhamos nenhum acidente com nenhum bombeiro nosso também, né? Então nós temos que ir com muita calma nesse trabalho. Por aqui, o entra e sai de viaturas é constante para garantir o abastecimento de água e tentar o controle das chamas. Ainda não se sabe as causas desse incêndio de grandes proporções. Realmente um incêndio de grandes proporções, com muito susto, tanto para quem trabalha aqui na região, como quem passava por aqui também. A gente segue acompanhando toda a movimentação, a gente vê veículos entrando aqui, não sei se são do Corpo de Bombeiros, claro que daqui a pouquinho a gente vai apurar também algumas pessoas que chegam ali, não sei se é a alimentação das equipes, mas a gente também já vai apurar. Vou mostrar do outro lado, então, como é que está aqui. A gente tem o acesso, né, da linha verde. Os veículos passando pelo local, claro que já diminuem a velocidade, começam a olhar para o lado para ver o que é que está acontecendo, porque no caminho para cá, pela linha verde, eu e o Ricardo Cunha, a gente reparou na fumaça. Não tem como não ver a fumaça, Rivaroli. Quando a gente já começa ali do sítio cercado para o acesso ao Xaxim, a gente já viu a fumaça que é realmente muito grande ainda, por isso que é um trabalho intenso das equipes do Corpo de Bombeiros. Do outro lado, a gente tem pessoas que moram na região e que vêm para cá para acompanhar, claro que ficam bastante assustadas, também pessoas de empresas próximas. Eu vou atravessar a rua aqui para a gente tentar conversar com algumas pessoas, porque antes da nossa entrada eu já falei com alguns moradores e também pessoas da região que disseram dessa preocupação, né, de acompanhar o trabalho de pertinho para saber se eles vão conseguir controlar essas chamas o quanto antes. Olá, bom dia, licença. O senhor mora aqui na região, trabalha por aqui? Trabalho aqui na Rua de Baixo. Como é que tá para vocês? A empresa que é perto, vocês ficam com medo quando vê essa fumaça? Não, porque na verdade a gente trabalha no barracão, daí a fumaça para nós não interfere, não, né? A gente nem vê, na verdade. Ficamos sabendo mesmo pela reportagem mesmo. Veio aqui de perto para acompanhar realmente o trabalho? Para ver, só para ver como estava acontecendo. Certo, obrigada, viu? No caso desse senhor aqui, ele trabalha no barracão, então, que é aqui pertinho, mas eu conversei com moradores não, com empresários, com pessoas que trabalham nessa empresa que fica bem do ladinho aqui, ó, colada já com a empresa onde o incêndio aconteceu. Claro que para eles dá um pouquinho mais de medo quando você vê toda essa fumaça. Antes de devolver, só vou pedir para o Ricardo mostrar mais uma vez, olha só como é que tá a fumaça. Depende do vento, Rivaroli, fica ainda mais forte a fumaça e o cheiro para a gente estar acompanhando.
Vamos continuar por aqui, daqui a pouquinho eu volto, Riva, com mais detalhes a respeito desse incêndio e também para coletar mais informações com as equipes do Corpo de Bombeiros. Riva. Assustador tudo que aconteceu aí na região do Xaxim, é fumaça preta, ou seja, um ou outro foco de incêndio ainda deve ter ali no local, por isso os bombeiros continuam trabalhando. A previsão inicial era que meio-dia tudo terminasse por lá, mas a coisa deve se estender no meio da tarde. A preocupação agora é com as paredes, que a ferração derrete, vem tudo abaixo. É um lugar que chegou a mais de 1000 graus de temperatura. Derrete ferro. Já imaginou o que aconteceu ali? Daqui a pouco a gente volta para lá.